Em Brasília, 19 horas e 9 minutos. Em Assis também, 19 horas e 9 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, para todo o planeta Terra. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. 8 de agosto de 2023. Já são 220 dias do ano de 2023. 220 dias do ano de 2023. Faltando 145 dias para 2024. Hoje, dia 8 de agosto, completamos 165 dias da ocupação no acampamento Aprumar. 165 dias que as famílias estão se revezando para cobrar as casas prometidas em 2016 e que foram sorteadas em 2017. Portanto, sorteadas há 6 anos e até hoje nada foi feito. Aliás, o que foi feito foi irregular. Usaram terreno que foi comprado para ser o conjunto residencial para plantio de soja e de milho. Mas a polícia e a Justiça Federal já sabem e já estão tomando as devidas providências. Mas só para lembrar, 165 dias da ocupação do acampamento da Aprumar nas terras prometidas para ser o residencial Aprumar. 165 dias. E hoje, faltando 511 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Aqueles que conseguirem, né? Porque há alguns, inclusive o de Assis, que passarão por comissões processantes na Câmara Municipal e por julgamento no STF. Embargos, agravos, tudo para tentar evitar a cassação do mandato. Mas os prefeitos e vereadores que conseguirem concluir o mandato, faltam 511 dias, ou seja, 73 semanas, para a posse dos novos prefeitos, dos vereadores de todas as cidades brasileiras. 19 horas e 13 minutos, a Casa do Bauru já está todo vapor. O César Rosa já está informando que a fumaça já está saindo e o cheiro também, né? Da Casa do Bauru. Se você quiser um bauru de carne, é só ligar para a Casa do Bauru, que daqui a pouquinho está aí na sua casa quentinho para você fazer a sua refeição. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Hoje é terça-feira, muita coisa acontecendo na cidade, mas obviamente que o assunto de maior preocupação é o pedido de falência da Malta, distribuidora de bebidas Malta, que também produz o refrigerante Cristalina, que, aliás, é uma delícia, né? A tubaína no domingo. Muita gente, eu lembro do saudoso Celso Camilo Costa, que ele falava nada melhor do que um pão com mortadela e um pão com tubaína cristalina embaixo da ponte, pescando. Logo ele que não pescava, né? Mas, de qualquer maneira, é a lembrança, né? E deve ter pelo menos uns 50 anos
que eu tomo tubaína todo domingo. Todo domingo, na refeição, 2, 3 copos de tubaína. E é inigualável. É inigualável a tubaína cristalina. Eu me lembro que uma vez, os mais antigos aqui vão se lembrar disso. Eu me lembro que uma vez eu fui lá na Cristalina, eu nem lembro se tinha cerveja malta já. Provavelmente tinha. Mas os mais antigos vão se lembrar que o rótulo da tubaína cristalina era uma fotografia das cataratas do Iguaçu. Era muito bonito aquele rótulo, muito bonito mesmo. Aí não sei por que inventaram de mudar o rótulo. Esses negócios de criação, marketing, arte, esse negócio aí, vamos inovar, não sei o quê, e mudaram o rótulo da tubaína cristalina. Puseram lá uma fotografia, não lembro se era um guaraná, parecia um tomate, era uma fruta vermelha. Aí eu fui lá na Cristalina. Falei, eu quero falar com o dono aí. E eu me lembro, não sei se eu consegui falar com o dono, falei com alguém que era do marketing lá, fui lá reclamar. Eu falei, olha, eu vim aqui reclamar, protestar, porque eu sou um bebedor de tubaína cristalina aos domingos e eu gostava muito daquele rótulo que era característico, né, da tubaína cristalina, aquele rótulo daquela água caindo, parecia cataratas do Iguaçu, não sei se era, eu acho que era, não vou lembrar. Mas eu fui lá reclamar. Aí passou um tempinho, eles voltaram. Só que aí voltaram com a imagem que era um desenho. Já era uma criação, não era a fotografia mesmo. Mas já estava lembrando a cachoeirinha lá, lembrando a água caindo, para mim já bastou. Ficou melhor do que aquela imagem que tinha, parecia uma fruta, parecia um tomate, eu não sei o que era aquilo. Mas, enfim, voltaram atrás. Mas uma tubaína gelada, cristalina, igual não tem, né? Fala a verdade. Eu já tomei Talbaína, tomei de outras marcas, mas igual a tal da tubaína cristalina não tem. E o chopp da Malta também, né? O chopp. A cerveja eu prefiro outra marca. Eu sou claro, não tem que ficar aqui. Mas o chopp da Malta também é muito bom. E a Maristela está falando aqui da Mouse Beer, que é a melhor do mundo. Eu acho que eu nunca tomei Mouse Beer, não, viu? Então não posso nem emitir opinião. Tomei acho que um tempo. Ah, não, eu tomei uma cerveja preta, mas eu não lembro se era Mouse Beer, se era da Malta. Eu achei muito doce. Mas, de qualquer maneira, são produtos que dão um orgulho para a gente, não dão? Eu me lembro que uma vez eu fui em São Paulo. É São Paulo mesmo, lá no CMTC, nós fomos fazer uma apresentação lá. Um grupo de samba aqui. Foi eu, Zé Correia, o Lailão. Fomos, acho que em 5, 6. E nós fomos fazer uma apresentação. Não foram mais, né? Porque a gente foi numa van. E era uma. Fomos fazer uma apresentação lá num grupo de samba lá em São Paulo. Aí chegamos lá, tinha um monte de barril de chopp, era tudo chopp da Malta. Aí a gente, claro, cresceu, né? Nossa, é o chopp da nossa cidade, chopp Malta. É gostoso, né? É motivo de orgulho, é motivo de orgulho. Então, quando eu dei aquela... E eu até falei, quando comecei a dar notícia, que era uma das notícias mais tristes que eu dava nos últimos anos, que é a decretação, o pedido. Aliás, teve gente que depois que eu dei a notícia, escreveu no Facebook, acho que foi no Facebook, no Instagram, Jornal da Segunda noticia que a Malta decretou falência. Eu não escrevi nada disso, porque primeiro quem decreta falência é a justiça. E também nem escrevi que a Malta pediu falência, porque eu não sabia ainda se era ela que tinha pedido ou se era outra parte, ou se era o MP, enfim.
Mas eu só dei a informação que encerrou atividades e que estava sendo analisado pela Justiça um pedido de falência da Malta. É uma notícia muito triste, foi um baque para todos nós, independente de gostar da Malta, independente de gostar do dono da Malta, enfim, principalmente porque são quase 300 empregos. Principalmente porque são quase 300 empregos. E isso é muito triste para quem perde o emprego. Aqui, ó, acabei de receber. É uma pena que eu não consigo colocar aqui. É isso aqui mesmo, a tubaína cristalina. Eu vou ver se. Deixa eu ver se. Ah, não vai dar, tem que ser. Agora com esse fundo falso aqui, mas não dá para ver. Se eu colocar muito perto, ele some, tá vendo? Não vai dar, não vai dar. Mas amanhã eu vou colocar. Eu não sei como colocar isso aqui. Eu preciso de socorro do Gregório. Mas olha, obrigado, viu, Dado? É essa aqui mesmo, viu? Essa aqui mesmo. Essa cristalina tubaína, muito legal o rótulo. Obrigado, viu? Obrigado pela lembrança. É essa aqui mesmo, muito bacana. Bom, o que eu dizia é que foi uma pancada. Foi uma triste notícia que a gente acabou dando ontem e publiquei logo depois no Jornal da Segunda online e foram quase 12 mil acessos. Quase 12 mil acessos. O Queco está dizendo aqui, o Leonardo Barreto Noronha, que em São Paulo a cerveja Malta já foi a quinta cerveja lata mais vendida na capital e na Baixada Santista em 2017 pela pesquisa dos hipermercados. Muito obrigado. Enfim, tem muita história, né? Tem muita história. Mas o que eu digo sempre é assim: quando a gente vê um produto da nossa cidade em outra cidade, principalmente cidade maior, capitais, é motivo de orgulho, né? A gente tem tão pouco motivo para se orgulhar, tão pouco motivo para se orgulhar, mas quando a gente vê alguma coisa que é característico da cidade, a gente se orgulha, né? A gente fica com aquele sentimento gostoso, né? É igual quando você vai em alguma cidade e vê alguém com a camisa do Vossen, ou fala do Vossen, né? Então é motivo de orgulho. É motivo de orgulho. Quando fala do Jet Boys, quando fala do McRibel, enfim, lembranças boas. Lembranças boas. E a Malta, não tenha dúvida nenhuma, que sempre foi motivo de orgulho. E esse problema financeiro da empresa, a maior preocupação de todos, não apenas para os quase 300 trabalhadores que ficam sem o salário, ficam sem o sustento para sua família, atinge a todos nós, né? Atinge a todos nós que moramos na cidade. Uma cidade com 100 mil habitantes, onde o desemprego ainda prevalece, e você ter aí quase 300 pessoas do dia para a noite desempregadas, isso é um motivo de muita preocupação para todos nós. Mas está surgindo uma luzinha no fim do túnel. Está surgindo uma luzinha no fundo do túnel. Eu já vou falar disso já, porque eu tenho ainda uma entrevista com o diretor da Unesp, o professor Dario Palmieri, porque a Unesp está fazendo 65 anos. Completa agora no dia 16 de agosto. E hoje não, amanhã, o CEDAP comemora 50 anos. CEDAP é o Centro de Documentação e Pesquisa da Unesp. Muito mal divulgado, reconhecido e valorizado. A história de Assis está ali. Vocês vão saber já sobre isso. Já sobre isso. A história da Câmara Municipal está ali. A história da Justiça de Assis está ali. Você imagine todos os processos, júri, processos
penais, cíveis, trabalhista acho que não. Todos esses processos de longa data estão lá digitalizados. Então você quer saber como é que aconteceu, quem é que foi condenado pela morte do Vasco Vittorio Fagioli, um crime bárbaro que aconteceu muito tempo atrás. Você vai lá e consegue achar o processo inteirinho, ver como é que foi o tribunal do júri, tem tudo, tudo. E veja só, a história de Assis está ali, e uma preocupação que eu levantei hoje com o diretor da Unesp é a questão da segurança, né? Questão da segurança. Incêndio, inundação, enfim, uma preocupação, né? Mas grande parte desse material já está digitalizado. Grande parte desse material já está digitalizado. Mas ainda tem muito papel. E papel antigo, né? Papel antigo. Para você ter uma ideia, quem não foi lá ainda fazer uma pesquisa, você tem que colocar luvas, porque o papel está muito fino, né? Há muito tempo impresso, e o papel vai deteriorando com o tempo. Então, é um lugar que deve ser preservado, não apenas o que está lá dentro, mas o prédio que contém esse acervo. Então, amanhã comemora 50 anos do SEDAP, e nós estamos no mês de comemoração dos 65 anos da Unesp. E eu fui lá conversar com o professor Dario Palmieri para falar sobre as festividades, falar também do SEDAP, enfim. Mas, como eu já entrei no assunto da Malta aqui, eu quero aprofundar. Eu dizia agora há pouco que tem uma luzinha no fim do túnel. Aí alguém, ironicamente, pode falar, é o trem vindo de encontro, mas não é. Nesse caso, felizmente, não é. Eu tive acesso hoje a um documento do Ministério Público, em que o promotor de justiça, Eduardo Amâncio de Souza, isso é exclusivo, hein? Eu não vi em nenhum lugar divulgada essa informação, pelo menos até agora há pouco. Promotor de justiça Eduardo Amâncio de Souza, ele fez uma interessante proposta à justiça ontem, na segunda-feira. Se a justiça concordar com essa proposta, poderemos ter a retomada de atividades da cervejaria Malta, mesmo com a decretação da falência da empresa. Abre aspas, palavras do promotor, doutor Eduardo Amâncio. Opino seja decretada a falência, mas autorizada a continuação de atividades com o intuito de se tentar preservar a atividade empresarial e os empregos, maximizando-se também os ativos, nomeando-se um gestor judicial para a condução das atividades empresariais, sugeriu o promotor de justiça Eduardo Amâncio de Souza. Olha, merece uma moção de aplausos, que é a condecoração que a Câmara Municipal dá, né? Moção de aplausos. Claro que a opinião dele é baseada na lei. Não é o português sugerindo aqui, olha, podia decretar falência, mas continuar trabalhando, né? Acho que muita gente deve ter imaginado, pensado nisso, porque todo mundo quer que a empresa continue, porque ela trabalhando, o dinheiro vai entrar e é possível pagar os débitos. Isso é lógico, né? Muito interessante essa proposta do promotor de justiça, doutor Eduardo Amâncio. Vamos aguardar se a justiça vai concordar em decretar a falência, porque pode negar. Não é assim. A empresa está em dificuldade,
a justiça já autoriza a falência. Não é assim. Tem o processo de recuperação fiscal. E eu vou ler para você. Nada melhor do que a gente ler para tomar conhecimento, né? E não é, ouvi falar porque não sei quem falou, não. A gente trabalha aqui com documentos. Deixa eu só ler o que o Robson está dizendo aqui. Boa noite, português. Certa vez, faz algum tempo, eu estava passeando em Campo Grande e fui com um familiar em um mercado de bairro. Entre os itens comprados, levamos umas garrafas de tubaína cristalina. Ai, que legal, né? Bacana, dá orgulho, né? Fala a verdade, não dá orgulho? E agora a Conte, que também é da nossa região, né? É de Cândido Mota, mas dependendo do lugar, a gente fala que é de Assis, né? Tem gente que fala é a Grande Assis que produz a cerveja Conte. Mas vamos lá, porque o assunto é extremamente sério, mas surge então essa possibilidade de retomada das atividades, porque a Malta parou. Ela está parada já há um bom tempo. Deu 15 dias de férias coletivas, parou tudo. Quando era para voltar, mais 15 dias. Não pagaram vale, que é o adiantamento de salário. Falaram que ia voltar ontem, também não voltou. Enfim, a situação é extremamente delicada e todo mundo já praticamente perdendo as esperanças de que a empresa vai continuar, de que os salários serão pagos, mas surge então uma possibilidade judicial de decretação da falência, decretação da falência com a retomada das atividades, o que é muito importante. Vamos ler o que escreveu o promotor de justiça, doutor Eduardo Amâncio, na manifestação ao juiz. Tem alguns termos aqui que são termos jurídicos, que é difícil compreender, né? O chamado juridiquês. Mas vamos lá. Cuida-se de ação de recuperação judicial da empresa Cervejaria Malta Limitada. Após o deferimento do processamento, foi realizada a Assembleia Geral de Credores. A recuperanda Malta requereu o reconhecimento de voto abusivo da credora Sabesp e a concessão da recuperação judicial por cram-down. Eu falei em inglês e eu preciso descobrir o que é cram-down. O povo tem uma mania de falar umas palavras em inglês e não sabe nem o que é, né? Aliás, tem gente que canta umas músicas, não sabe nem o que está dizendo a letra, mas vai pelo ritmo, né? Vai pelo embalo. Então eu fui procurar o que é o tal do cram-down. É um instituto criado e utilizado na doutrina americana que possibilita ao juiz da recuperação judicial impor aos credores. Aí teve manifestação da Sabesp e da administradora judicial. Abre aspas, promotor falando. A administradora judicial manifestou-se acerca da legalidade do plano de recuperação e foi colhida a manifestação ministerial. O juízo concedeu a recuperação judicial. Então já está a primeira luz aí, porque muita gente fala, português, mas por que não pede recuperação judicial? Já foi concedida a recuperação judicial para a Malta. Acabaram de ouvir, né? Daí começaram os problemas. Mesmo com recuperação judicial. Eu estou lendo a manifestação do promotor. Não estou interpretando absolutamente nada, não estou achando absolutamente nada. Eu estou lendo a manifestação do Ministério Público, do promotor Eduardo Amâncio. Depois de reiterado descumprimento do plano de recuperação, porque a recuperação judicial tem etapas para serem cumpridas. E essas etapas não foram cumpridas. Depois de reiterado descumprimento do plano de recuperação, foi uma chance dada para a Malta não quebrar, não falir. Mas houve reiterado descumprimento do plano de recuperação, especialmente
com o inadimplemento das obrigações e dos honorários da administradora judicial. Esta sugeriu a intimação da recuperanda, a Malta, para regularizar e comprovar os pagamentos. Então, quem foi administrador judicial não estava recebendo seus honorários e tinha que receber. A Malta confirmou o inadimplemento e apresentou justificativas, alegando que estava buscando fomentar as atividades através de fundos de investimentos, que havia preste atenção, porque essa informação é muito importante. A recuperanda Malta confirmou o inadimplemento, ou seja, que estava devendo, e apresentou justificativas, alegando que estava buscando fomentar as atividades através de fundos de investimentos, vírgula, que havia alterado objeto social para prestadora de serviço e que havia sido consultada para prestar serviços de industrialização da marca da cerveja Serpa, a marca de cerveja. Persistindo o descumprimento do plano de recuperação, a administradora opinou pela convolução. Vamos lá procurar? Convolução? Vamos procurar? Convolução. Convolução, significado, consiste em se passar de um estado civil para outro. Portanto, a convolução da recuperação judicial em falência consiste na rejeição da primeira para o estado de falência, pelos motivos expressos na lei. Então, quando você ouvir convolução, é que a empresa está querendo sair da recuperação judicial e ir para a falência. Certo? Com a possibilidade de continuação, isso, administradora judicial, opinou pela convolução da recuperação judicial em falência, ou seja, passar de recuperação judicial para falência, com a possibilidade de continuação das atividades empresariais e com nomeação de um gestor judicial para a condução dos negócios. Logo em seguida, o promotor ressaltou e fundamentou com base no artigo 73 da Lei de Falências. Não obstante o empenho desse juízo e de seu auxiliar na busca do soerguimento da empresa Cervejaria Malta, a situação atual da recuperanda evidencia a necessidade da decretação da quebra, ou seja, da falência. O promotor lembra ainda que o artigo 61 da mesma lei, no seu parágrafo 1º, que expressamente determina a convolução da recuperação judicial em falência em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, e acrescenta: durante o período estabelecido nesse artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação judicial em falência. No caso, verifica-se reiterada a impossibilidade de pagamento dos credores e dos honorários da administradora judicial. A recuperanda Malta apenas suscitou a intenção de captar recursos de fundos de investimentos e prestar serviços para a cervejaria Serpa, não apresentando, todavia, nenhum dado concreto sobre a viabilidade dos negócios e da superação da crise financeira instalada, com o destacado pela administradora judicial. Abre aspas novamente. A proposta da recuperanda de alteração do seu objeto social, visando tornar-se prestadora de serviços e realizar industrialização por conta e ordem de terceiros,
bem como a referência à possibilidade de angariar novos parceiros comerciais, não são garantias e não chegam a tempo de produzir eficácia a ponto de solucionar o complexo cenário de inadimplência e passivo acumulado. Continua a MP. Ainda o pleito reiterado da recuperanda acerca da alienação de marcas representa como destacado um indicador adicional da inviabilidade econômico-financeira da sociedade em questão. Tal medida, como já dito, configura na prática uma tentativa de liquidação substancial dos ativos da empresa, prejudicando-se inclusive os credores extraconcursais, levando-se em conta que nem todos os credores são sujeitos à recuperação judicial. Sobre o pedido de falência, o promotor concluiu, portanto, demonstrado o descumprimento do plano de recuperação judicial e constatada a inviabilidade da empresa, é inevitável a decretação da falência. Por fim, sugeriu o promotor, diante disso, e à vista do que consta nos autos e dos argumentos da administradora judicial, opino que seja decretada a falência, mas autorizada a continuação das atividades, com o intuito de se tentar preservar a atividade empresarial e os empregos, maximizando-se também os ativos, nomeando-se gestor judicial para a condução das atividades empresariais. O pedido agora aguarda a manifestação da Justiça. Enquanto isso, a indústria permanece sem atividade. Ou seja, de maneira resumida, o promotor concorda com a administradora judicial de transformar o processo de recuperação judicial para falência e opina que isso aconteça com a continuidade das atividades industriais, mas não com os donos administrando, com um novo administrador indicado pela Justiça. É uma luz no fundo do túnel. Vamos aguardar qual será a decisão do juiz nesse caso. De repente, está nas mãos do promotor a solução para esse problema que assola não apenas os trabalhadores que podem ficar desempregados, mas toda a cidade. Virou uma comoção essa possibilidade de fechamento e interrupção definitiva das atividades da Malta. Vamos acreditar que o juiz concorde com essa sugestão do Ministério Público, imagino que terá sensibilidade, e que as atividades sejam retomadas, os trabalhadores voltem a produzir e a receber pelo que produzem. É o que a gente espera. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? É uma luz no fim do túnel, que a gente espera que possa ser acatada a sugestão pela Justiça. Tá bom? 19h43. Repito, 19h43, faltando 17 minutos para as 8 da noite. Eu falei do aniversário da Unesp, 65 anos, 50 anos do SEDAP. Hoje pela manhã, eu fui lá na Unesp para conversar com o professor Dario, que é o diretor da Unesp em Assis, professor doutor Dario Palmieri. Por falar em professor diretor Dario Palmieri, vocês sabiam? Ninguém sabia, né? Saberão agora que a Unesp já elegeu nova diretora, chapa única, e a professora doutora Renata Giassi Udulucci foi eleita diretora da Unesp. Ela vai suceder ao professor Dario Palmieri. E a vice-diretora será a professora Daniela Nogueira de Moraes Garcia,
Foi chapa única, a chapa teve 91,15% dos votos e ainda tivemos 8,85% dos votos em brancos. Resultado divulgado pelo doutor André Figueiredo Rodrigues, presidente da Comissão Eleitoral. Portanto, a Unesp de Assis tem nova diretora, a professora Renata Giassi Udolucci, diretora, e a professora Daniela Nogueira de Moraes Garcia, vice-diretora. Eu me lembro antigamente, quando tinha eleição para diretor da Unesp, parecia a eleição da cidade. Uma disputa, só faltava comício, né? Mas era uma disputa. Tivemos 3 chapas disputando, era acirrada demais. Hoje, chapa única. Chapa única. Por quê? Não tem mais interesse em ocupar a direção da universidade em Assis? Boa sorte às professoras que assumirão a direção e a vice-direção da Unesp. Mas, como eu dizia, hoje de manhã eu fui lá conversar com o professor Dario para falar sobre a programação de 65 anos da Unesp em Assis. Ele vai falar bom dia porque nós conversamos de manhã, mas entenda como boa noite também. Vamos ouvir a entrevista que fizemos pela manhã na Unesp com o professor Dario Palmieri sobre os 65 anos da Unesp. Começaram as atividades de comemoração de 65 anos da Unesp. Aliás, começaram muito bem, com uma corrida e caminhada realizada no domingo. E amanhã as festividades continuam. Converso com o diretor da Unesp, professor Dario. Começou correndo a programação de aniversário da Unesp. Bom dia, português. Isso mesmo, começamos domingo, né, com a nossa 6ª prova pedestre, né, caminhada e corrida, né, 6,5 km, uma participação espetacular, sensacional, um evento muito bom, né, muita gente da região, né, participando, a nossa própria comunidade interna também participando em peso, uma festa muito bonita, né, no domingo. E, como você falou, né, as comemorações só começaram no domingo, né, amanhã a gente tem as comemorações dentro dos 65 anos, dos 50 anos do Centro de Documentação, o CEDAP, né, muito conhecido na nossa cidade, na nossa região, né, e teremos uma festa comemorativa dos 50 anos bem intensa, bem legal. O que está programado para o CEDAP amanhã? A partir das 9 horas da manhã, a gente tem uma mesa de abertura, reflexões sobre a gestão de um centro de documentação, né? Teremos a participação da professora Tânia De Luca, a professora Zélia Lopes da Silva e o professor Benedito Antunes, né? Essa atividade ocorrerá no anfiteatro do CEDAP, né? Depois teremos o depoimento de uma ex-aluna, a Jade Luísa de Sales da Maia, né? No próprio anfiteatro do CEDAP. 10h30 da manhã teremos a solenidade de descerramento das placas, né, dos 50 anos da existência do CEDAP, nomeação do anfiteatro do CEDAP, né, que receberá o nome da professora Zélia Lopes da Silva, né, uma homenagem mais do que merecida, né. Na parte da tarde, 2h30, a gente terá a mesa redonda de 50 anos do CEDAP, preservação documental a serviço da cidadania e da pesquisa, que contará com a participação do professor Francisco Cláudio Alves Marques, né, que é o nosso vice-diretor e mediador dessa mesa, a professora Célia Regis Camargo, né, e a professora Lúcia Helena Oliveira Silva, do Departamento de História, farão parte dessa mesa. 4 horas da tarde teremos o depoimento do pesquisador Douglas Henriques de Souza, né, encerrando justamente essas atividades dos 50 anos do CEDAP, né? E à noite, já como parte dos festejos dos 65 anos, há uma confraternização de futsal, né? 20 horas, o confronto entre a Atlética e os veteranos da Unesp, e à noite, às 21 horas, a seleção de discentes versus a FEMA na nossa quadra poliesportiva, né?
volto a dizer, tudo, né, como parte das nossas comemorações. A agenda é mais longa, né, tem outras atividades já no dia 10, no dia 11, enfim. O aniversário dia 16 de agosto. Eu gostaria de concentrar a importância do SEDAP não apenas para o Departamento de História da própria Unesp, mas para a história de Assis, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. Grande parte do documento destes órgãos, desses poderes, está concentrada no SEDAP. Exato, exato. Isso muito importante, isso, português. Nós temos dois acervos, né, entre os vários que a gente tem, obviamente, dois acervos, como você falou, muito, muito importantes. Um é do Fórum da Comarca de Assis, né, amplamente utilizado e consultado, né, aqui na nossa cidade, né, e o outro é da própria Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal, né, que tem um acervo, um registro histórico, né, de sessões, presidências, enfim, é muito rico, né, e que tem sido bastante utilizado. Fora os acervos, né, de escritores, artistas, enfim, uma memória documental da cidade e da história da cidade e da região muito rica, que está aí para ser explorada, estudada, né, e conhecida por todos. Grande parte desse material é material físico. Quando chega ao SEDAP, ele é digitalizado? Sim, sim, a gente tem uma equipe bastante enxuta, né, mas muito trabalhadora, né? Então, quando a gente recebe uma doação de um acervo, né, físico, né, o doador é consultado a respeito da digitalização, da possibilidade de digitalização, e tendo a autorização desses doadores, né, às vezes os familiares, né, de quem produziu esse material, né, a gente faz a digitalização, e o uso permitido, né, dessa digitalização é permitido justamente através de acordos que a gente faz, o SEDAP faz com esses doadores. Por ter documentos tanto do Poder Judiciário como do Legislativo, há voluntários, estagiários destes órgãos auxiliando no SEDAP? Não, esse é um problema que a gente tem tido, né? A gente tem lidado com esse material com estagiários ou com o nosso próprio suporte técnico, né? Mas a gente não perde as esperanças, né? A gente está em tratativas tanto, né, com esses dois grandes acervos quanto com outros, né, para aumentar a nossa capacidade de atendimento, inclusive fornecendo, né, bolsas e bolsistas, né, para esse manejo e para esse suporte a esse manejo da documentação. Todo esse material, é claro, precisa de segurança. O SEDAP é um local extremamente seguro contra riscos de incêndio, furto ou qualquer outro tipo de ação que coloque em risco esse material? Português, nós temos o Centro de Documentação é um dos prédios mais recentes e mais modernos que a gente tem, né? Temos todos os sistemas de cuidados e de segurança que a gente tem tido, tem conseguido fazer investimentos para manter, né? É óbvio que a gente precisa de muito mais, né? Um sistema moderno de contra incêndios, né? De resguardo de toda essa documentação, mas no que diz respeito à conservação e cuidado desse material, a gente tem a estrutura mínima necessária, né? E muito mais moderna do que a gente tem visto em outros lugares, né? Sempre há necessidade, sempre há demanda por mais, e tudo isso, obviamente, precisa de investimentos, né? A Unesp tem trabalhado no sentido de aprimorar e de cuidar esse material todo ao longo dos anos, mas parcerias e o próprio investimento institucional sempre são necessários. Muito bem, muito bem. Muito obrigado ao professor Dario Palmieri falando das festividades. Em especial, tivemos lá no domingo, quando aconteceu a corrida e caminhada da Unesp, já foi a 6ª edição, muita gente participou. Eu estive lá no domingo, conversei com muita gente, representantes de muitas cidades estiveram participando da prova
pedestre, da corrida e também da caminhada, que abriu, então, oficialmente a programação de aniversário da Unesp, 65 anos, e amanhã 50 anos do SEDAP, com essa programação que foi explicada pelo professor Dario. Muito obrigado, viu, Dario? A semana que vem nós vamos ter um programa especial com o diretor da Unesp, falando sobre a importância da Unesp, o orçamento, o número de funcionários, os cursos, a procura pelos cursos. Enfim, vamos fazer um programa especial da Unesp de Assis no dia em que comemorar 65 anos, no dia 16 de agosto. Tá bom? Ontem nós tivemos sessão da Câmara Municipal. E, claro, como acontece semanalmente, a Viviane Delmassa, que é a presidente da Câmara, faz um resumo do que foi discutido e votado. Como ela também deu uma entrevista na Rádio Interativa de manhã, ela vai falar bom dia, mas você entenda como boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai ouvir essa entrevista. Bom dia, português, bom dia, ouvintes da Rádio Interativa. Na 25ª sessão ordinária, que aconteceu no dia 7 de agosto de 2023, foram apreciados pela Câmara Municipal alguns projetos. O projeto 116/2023, do vereador Alexandre Cobra Vêncio, que institui no calendário, o mês Maio Laranja, do combate, prevenção e conscientização à violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Também foram 94/2023, do Fernando Augusto Vieira, que estabelece sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, pessoas jurídicas e agente público contra as pessoas de transtorno do espectro autista, TEA, síndrome de Down e outras deficiências intelectuais e motoras. Nós tivemos o projeto 106 do prefeito, que foi sobre a abertura de crédito suplementar para a Fundação Educacional do município de Assis, R$500 mil. Nós tivemos o 115 do vereadores Vinícius Guilherme Simili, que institui o Programa Municipal de Alfabetização de Comunicação Digital da Pessoa Idosa. O 122, que também foi do prefeito municipal, que dá o nome Basílio Barque à sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O projeto 124 dos vereadores Fernando Sica, Jonas Campos e Fábio Alex Nunes, que institui a obrigatoriedade de transmissão ao vivo das reuniões da congregação do IMESA, FEMA, Fundação Educacional do município de Assis. Projeto de lei 125 do pastor Edinho, que dispõe a prioridade de atendimento às pessoas que instituem tratamento de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, hemodiálise ou utiliza bolsa de colostomia no município de Assis. E nós tivemos os projetos 130 e 140, que solicita abertura de crédito adicional para a Secretaria Municipal da Assistência Social. Esses foram alguns projetos apreciados pela Câmara e também tivemos as indicações, requerimentos e moções. Obrigado, viu? Obrigado, a Viviane. Aí muita gente está falando mais português, mais R$500 mil para a FEMA. Preciso saber se é destinação ou se é apenas aquela movimentação orçamentária, porque o orçamento da FEMA faz parte do orçamento da prefeitura. Então, não necessariamente significa sair 500 mil da prefeitura e ser repassado para a FEMA. Mas isso tem que ser bem esclarecido. E hoje, terça-feira, é dia da nossa amiga Maristela. A nossa amiga Maristela está chegando com o seu comentário quinzenal. A semana passada estava uma correria danada, ela falou português, vamos pular essa semana, semana que vem nós estamos de volta. E hoje está, de fato, de volta. Promessa feita, promessa cumprida. Tudo bem, Maristela? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estive meio corrida aí essa semana que passou e acabou que não gravei nada. Vocês me desculpem, mas olha, estou aqui de volta.
E de volta e pensando em muita coisa, e naquela frase, sair da zona de conforto. Penso que muitas pessoas já ouviram isso. Para você ficar bem, você tem que sair da sua zona de conforto. Para você melhorar, você tem que sair da sua zona de conforto. O que é ficar na zona de conforto? Eu penso que seja ficar na mesmice. Não sair da rotina para nada. Por exemplo, quando você faz caminhadas, fazer caminhadas sempre no mesmo lugar. Quando você vai dar um passeio sempre do mesmo jeito. Então, sair da zona de conforto é experimentar coisas novas, experimentar comidas novas, receitas novas, experimentar novos programas de TV, experimentar novos caminhos para fazer a caminhada. Que tal começar a semana tentando sair da zona de conforto nessas pequenas atitudes? Experimentar uma comida diferente, fazer uma caminhada num lugar diferente, fazer aquilo que o português já contou algumas vezes, né? Ligar para um amigo que você não fala faz tempo. Eu acho que isso pode acrescentar tanto na vida da gente. Que tal? Vamos? Eu vou experimentar fazer uma coisa diferente esta semana e tentar começar a sair da minha zona de conforto com pequenas mudanças. E aí, quem sabe, as coisas maiores virão. Tenho certeza que virão. Um abraço a todos e até daqui 15 dias. Obrigado, Maristela. Obrigado. Olha que interessante. Eu faço, não é sempre, caminhada. Mas eu tinha o hábito de fazer caminhadas em alguns bairros diferentes. Aí eu falei, faz tempo que eu não vou no Parque Buracão. E comecei no Parque Buracão. Primeiro que eu fui conferir o que a Cristina vive reclamando aqui, e com razão, de alguns equipamentos que estão abandonados no Parque Buracão. Mas olha, eu vou, mesmo com aparelhos quebrados, mesmo com aquela escada com tábuas soltas, eu recomendo. Minha amiga, meu amigo, a hora que você puder, se é que você não foi ainda, pega o seu carro, pega o Uber, pega qualquer, ou vai a pé, e faça uma caminhada de meia hora no Parque Buracão, de preferência de manhã. Eu faço geralmente das 7h30 às 8, 8 e pouquinho. É muito bonito, é muito bonito. Para mim, aquilo é muito especial, né? Aquilo era o quintal da minha casa. Eu, quando criança, brincava ali naquelas jabuticabeiras do Seu Júlio, que hoje se transformaram em árvores dentro do Parque Buracão. Mas de você ver aquela diversidade de árvores, de flores, de pássaros, de gente caminhando, é muito, mas muito saudável. É muito saudável. Eu recomendo mesmo. Lugar seguro, principalmente de manhã, né? Pessoal de manhã geralmente é mais idoso, que vai lá a partir das 6, 6h30 da manhã, já está aberto o portão, e é muito bacana mesmo. Vale a pena. Eu recomendo fazer caminhada no Parque Buracão, tá bom? Nossa, 8h04, mas eu tenho que dar uma notícia que acabou de chegar da Polícia Rodoviária de mais uma apreensão. Vamos ouvir a Polícia Militar Rodoviária chamando. Polícia Militar Rodoviária chamando. Polícia Militar Rodoviária falando. Tarumã, 8 de agosto de 2023. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, durante patrulhamento pelo pátio do posto de combustível,
abordaram uma GM S10 branca, placas Mercosul. E durante a vistoria no compartimento de carga, foi localizado grande quantidade de drogas, maconha. 2 indivíduos presos em flagrante. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Muito bem, tivemos também uma apreensão hoje pela manhã, no 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. 4 pessoas foram presas, estavam em 3 carros. Uma S10, a S10 é placas de Cascavel, no Paraná, um veículo Hyundai HB20, placas de Betim, Minas Gerais, e um Polo, placa de São Paulo. 4 pessoas foram presas, um de 38, um de 32, um de 40 e o outro de 36 anos de idade. Todos levados para a CPJ de Assis e depois para a cadeia pública de Lutécia. Eles carregavam nos 3 carros 252 quilos de maconha. 252 quilos, 820 gramas. A apreensão aconteceu às 11 da manhã na rodovia Miguel Jubran, em Tarumã. Tá bom? Com essa informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de terça-feira. Deixa eu saudar quem é muita gente. Todos sejam muito bem-vindos. Todos sejam muito bem-vindos a mais um Português Livre para Falar. Tenham todos uma ótima semana também. Amanhã a gente está de volta. Quem gosta do futebol, daqui a pouquinho, 8h30, tem o Bola na Rede com uma entrevista com o técnico Wilson Tadei, que foi contratado e se apresentou hoje no Vossen. Eu fui lá conversar com o Wilson Tadei. Daqui a pouquinho você ouve aqui no Bola na Rede. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. E amanhã, 6 horas da manhã, aqui no Facebook e na Rádio Interativa, tem o programa Acorda Assis. Eu te espero. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.